A chuva caía pesada sobre o vilarejo de Serra Clara quando Dona Maristela, aos 68 anos, tentou segurar a porta antes de ser empurrada para fora pelos próprios filhos. A água batia no rosto dela como pequenas facas geladas, e o trovão iluminava por segundos o quintal simples onde ela havia criado aquelas 3 vidas. Jonas, o mais velho, não encarava os olhos da mãe. Patrícia apertava os braços, tensa, enquanto Marcelo murmurava algo sobre não ter outra opção. O som da porta batendo ecoou na alma de Maristela como um corte profundo. Ela ficou ali parada, com o vestido encharcado e os pés afundando no barro, tentando entender em que momento o amor virou cálculo. Ao redor, a rua estreita parecia observar em silêncio, com janelas entreabertas e luzes amareladas filtrando pela madeira velha. A solidão pesou como uma pedra no peito dela, a respiração falhou. Um passo atrás, outro, até sentar-se na calçada fria. E mesmo assim, seu olhar permanecia firme, guardando um segredo tão grande quanto a ingratidão que agora a expulsava. Ali, sob a tempestade, lembranças antigas voltaram. Noites em que costurava até tarde para comprar o material escolar deles, dias em que deixava de comer para garantir o prato cheio dos 3, escolhas que a envelheceram cedo. O vento frio trouxe o cheiro da terra molhada, misturado ao peso de uma traição que parecia impossível de carregar. Cada trovão rasgava o céu como se confirmasse que aquela casa já não era o lar dela. No fundo, porém, algo, dentro de Maristela, permanecia silencioso e intacto, como uma chama discreta que o tempo não conseguiu apagar. Se essa cena te tocou de alguma forma, respira fundo por um instante, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com você. E antes da história continuar, eu te peço uma coisa simples, mas que ajuda demais o nosso canal a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir histórias como essa. Se você ainda não deixou o like, clique agora. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo merece ser entregue para mais gente. E se você acredita que justiça, verdade e humanidade ainda importam neste mundo, se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é feito com cuidado, com alma e com propósito. Aperte o botão vermelho e venha caminhar com a gente. Agora, respira, porque a verdade que estava escondida nessa família vai começar a aparecer. A rua de Serra Clara parecia observá-la como uma testemunha silenciosa daquela injustiça. A chuva continuava firme, escorrendo pelo rosto de Dona Maristela, misturando água e uma dor antiga que ela nunca imaginou sentir, vinda dos próprios filhos. Ela se levantou devagar, apoiando a mão no muro úmido, enquanto o corpo tremia, não só pelo frio, mas pelo choque. Do outro lado da porta fechada, ela ainda conseguia ouvir os sussurros apressados deles, como se temessem que a culpa escapasse por alguma fresta. Era o melhor a fazer, disse Jonas com a voz baixa e dura. Patrícia, nervosa, caminhava de um lado para o outro, como se tentasse justificar algo que o coração dela sabia estar errado. Marcelo permanecia calado, mas o silêncio dele falava mais que qualquer palavra: medo, ambição e uma estranha pressa em apagar a presença da mãe. Maristela deu alguns passos pela rua estreita, passando diante das casas simples iluminadas por lâmpadas amareladas que piscavam com a força da tempestade. Cada janela parecia um olho observando aquele ato cruel. Cada porta fechada parecia carregar um julgamento mudo. A lama grudava nos pés dela, mas o que mais pesava era a sensação de abandono. Ainda assim, havia algo diferente naquela noite. Uma espécie de calma escondida, como se a alma dela soubesse que a história ainda não havia terminado. Ela caminhou até a velha árvore de cajá, onde tantas vezes sentou para descansar depois de longas horas de trabalho. Encostou-se ao tronco e fechou os olhos. Lá,
em meio à chuva, permitiu-se respirar fundo. E naquele respiro, quase imperceptível, algo dentro dela murmurou: eles não sabem o que estão fazendo e não sabem o que você guarda. A madrugada avançava e a chuva começava a perder força quando Dona Maristela abriu os olhos e observou a pequena praça de Serra Clara diante dela. O silêncio depois da tempestade parecia pesar ainda mais que os trovões. Ali, sentada no banco de madeira gasto pela idade, ela deixou que a mente retornasse aos últimos meses, buscando entender onde tudo começou a ruir. Lembrou-se das visitas rápidas dos filhos, sempre apressadas, sempre com perguntas, indiretas sobre documentos, sobre o pequeno terreno herdado do pai dela, sobre um cofre antigo que ficava guardado no quarto. Lembrou-se dos olhares trocados entre eles, do comportamento estranho, das discussões abafadas no corredor. Na época, ela achou que fosse apenas preocupação. Nunca imaginou que a ambição pudesse entrar tão fundo na alma de quem ela criou com tanto sacrifício. Agora, vendo o reflexo tremido das luzes da pracinha sobre o chão molhado, Maristela percebia detalhes que ignorou. Jonas sempre falava sobre oportunidades. Patrícia constantemente reclamava da vida simples e Marcelo parecia seguir os dois sem pensar. Uma sensação amarga atravessou o peito dela, mas não havia raiva em seus olhos. Havia lucidez. Havia um entendimento lento, doloroso e claro. Ela sabia que eles não faziam ideia do que haviam acabado de perder ao colocá-la para fora. Sabia que nenhum deles imaginava que aquele cofre antigo não guardava lembranças, mas documentos, contratos, valores, escondidos por décadas. A herança de $2 milhões que o pai dela havia deixado antes de morrer nos Estados Unidos. Ela manteve tudo em silêncio por anos, esperando o momento certo, acreditando que a humildade e o amor deles eram maiores que qualquer riqueza. Agora, com o coração machucado, ela entendia que o destino estava prestes a virar a página de um jeito que eles jamais esqueceriam. O dia começou a clarear devagar sobre Serra Clara, tingindo o céu com um tom alaranjado que parecia deslocado diante do peso daquela madrugada. Dona Maristela se levantou do banco da praça com dificuldade, sentindo o corpo ainda frio pela chuva, mas o espírito mais firme que antes. O silêncio do amanhecer era cortado apenas pelo canto tímido de alguns pássaros e pelo barulho distante de um caminhão passando pela estrada de barro. Ela caminhou até a vendinha do seu Aloísio, que abria cedo desde que a esposa adoecera. Assim que a viu, ele franziu o rosto, espantado com o estado dela. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou a voz carregada de preocupação. Maristela respirou fundo, tentando manter a calma. "Meus filhos me expulsaram ontem à noite." O velho comerciante largou as caixas que segurava. O choque tomou seu semblante. Ele conhecia a família desde pequenos, sabia do esforço daquela mulher que criara 3 filhos praticamente sozinha. "Entre, minha amiga, vamos esquentar um café." Ela entrou, sentando-se perto do fogão a lenha, sentindo o calor devolver alguma vida às mãos trêmulas. Enquanto o cheiro do café se espalhava, ela contou sem drama, apenas com a serenidade de quem já chorou tudo o que precisava. Aloísio, ouvindo cada palavra, apertou a xícara com força. "Isso não fica assim, Maristela. Deus vê tudo, e às vezes Ele permite certas coisas para revelar quem realmente está ao nosso lado." Ela olhou para o chão, refletindo na frase. Era verdade. Naquela noite, a dor havia sido profunda, mas reveladora. E ali, naquele instante simples dentro de uma vendinha humilde, ela entendeu que o que vinha pela frente não era vingança nem revolta. Era verdade, era luz, e seria inevitável. O café quente desceu pela garganta de Dona Maristela como um abraço que ela não sabia que precisava.
O vapor subia da xícara enquanto seus olhos percorriam as prateleiras simples da vendinha. Latas alinhadas, sacos de farinha empilhados, o cheiro de pão fresco chegando da cozinha. Era um cenário humilde, mas cheio de dignidade. Aloísio puxou uma cadeira e se sentou diante dela, apoiando os braços sobre a mesa. "Você pretende fazer o quê agora?" perguntou, sem julgamento, apenas preocupação real. Maristela respirou fundo antes de responder. "Primeiro, descansar um pouco. Depois, vou buscar as coisas do meu pai. Tudo está guardado naquela casa, mas eles não sabem onde." O velho comerciante a observou com atenção. Ele sempre soube que existia um passado não contado na vida dela. Algo maior do que a imagem simples que mostrava ao mundo. "Maristela, você sabe que pode ficar aqui o tempo que precisar", ofereceu. Ela sorriu pela primeira vez desde a noite anterior, um sorriso pequeno, mas sincero. "Obrigada, meu amigo, mas eu preciso passar por isso com os próprios pés." A porta da vendinha abriu e a luz da manhã iluminou seu rosto cansado. Ela se levantou devagar, ajeitou os cabelos úmidos e caminhou até a saída com passos firmes. Dentro dela, algo começava a renascer. Não era raiva, não era orgulho, era a certeza de que Deus, em sua justiça silenciosa, estava prestes a revelar verdades guardadas por décadas. Lá fora, a rua ainda estava molhada, mas o céu já mostrava sinais de calor. E nesse contraste entre frio e luz, Maristela sentiu que o tempo da colheita estava chegando e ninguém escaparia da verdade que se aproximava. O sol já avançava sobre Serra Clara quando Dona Maristela seguiu pela estrada de barro em direção à antiga casa do pai. O cheiro de terra molhada ainda tomava o ar e cada passo fazia o coração dela bater num ritmo estranho, como se o passado chamasse de volta. A casa ficava afastada, cercada por cajueiros e silêncio. Ali ela crescera, aprendera a costurar, ouvira histórias de coragem e perdas. Ao empurrar o portão de madeira, sentiu um arrepio percorrer a pele. Tudo estava igual e, ao mesmo tempo, carregado de uma presença que ela não sentia há anos. Entrou devagar, passando a mão sobre os móveis cobertos de poeira. Caminhou até o quarto onde seu pai guardava um pequeno baú de madeira escura. Ajoelhou-se diante dele, como quem se ajoelha diante de uma memória sagrada. Abriu o cadeado antigo com uma chave guardada no bolso do vestido. O rangido ecoou pelo ambiente vazio. Dentro estavam as pastas com documentos do Banco Americano. Cartas que explicavam o motivo de o pai ter acumulado aquela fortuna e o desejo claro de deixá-la inteiramente para ela. Maristela tocou as folhas com cuidado, como se tocasse o rosto dele. No fundo do baú, encontrou também um envelope com sua letra. "Abra somente quando seu coração estiver pronto." Ela segurou o envelope contra o peito. Não chorou. Apenas respirou fundo, entendendo que aquela herança não era apenas dinheiro. Era uma escolha de amor, uma proteção que atravessou continentes. Ela fechou o baú com cuidado, levantou-se devagar e percebeu que aquela casa, antes abandonada, agora parecia respirar junto com ela. Cada detalhe contava uma história de resistência. Ao olhar pela janela, viu a luz refletindo nas folhas e sentiu que o tempo, finalmente, a preparara para enfrentar o que viria. Com o baú fechado e os documentos guardados dentro de uma bolsa de couro antiga, Dona Maristela deixou a casa do pai sentindo o peso e, ao mesmo tempo, a leveza de uma verdade finalmente libertada. A estrada de volta para Serra Clara parecia outra. O vento tocava o rosto dela com uma suavidade que contrastava com a noite anterior. Cada passo era firme, consciente, como se a alma dela andasse ao lado, guiando o caminho. Ao chegar ao centro do vilarejo, percebeu alguns moradores lançando olhares curiosos. A notícia da expulsão havia se espalhado como fogo em palha seca.
Mesmo assim, ninguém se aproximou. Todos sabiam que certas dores são sagradas demais para serem tocadas. Maristela seguiu até a casa simples de Dona Amélia, amiga de longa data, que sempre abrira a porta para quem precisasse. Ao bater, ouviu passos apressados. A porta se abriu, revelando um rosto preocupado. "Meu Deus, Maristela, eu soube. Entra, criatura." Ela entrou e Amélia a abraçou com força, como quem abraça uma irmã perdida. Dentro da casa, o cheiro de bolo quente ajudou a suavizar a dor que ainda ecoava no coração dela. Sentaram-se à mesa e Maristela contou, com calma, cada detalhe vivido naquela madrugada. Amélia ouviu sem interromper, as mãos trêmulas segurando a xícara. Quando ela terminou, a amiga respirou fundo. "Eles não sabem o que fizeram, mas Deus sabe, e Deus não falha." Maristela concordou com um aceno leve. Pela primeira vez, sentiu que não carregava tudo sozinha. Havia uma força maior, invisível, guiando cada movimento. Ela pegou a bolsa com o baú, colocou-a sobre o colo e percebeu que, em breve, o mundo dos filhos mudaria para sempre. E não seria pelas razões que imaginavam. O tempo da verdade estava se aproximando, tão silencioso quanto certeiro. Enquanto descansava na casa de Dona Amélia, Maristela deixou que os pensamentos se ajeitassem dentro dela, como peças espalhadas encontrando seus lugares. O barulho distante dos galos e o cheiro suave do bolo quente criavam uma paz que contrastava com o caos da noite anterior. Mas a tranquilidade não apagava a realidade. Seus filhos haviam mostrado quem realmente eram. "Você vai voltar lá?" perguntou Amélia com cautela. Maristela demorou a responder. A mão descansava sobre a bolsa onde os documentos estavam guardados, como se a presença do baú lhe desse coragem. "Vou, mas não por mim. Preciso resolver o que ficou pendente." Amélia assentiu, entendendo sem perguntar mais. Era a postura de alguém que já havia chorado o suficiente e agora caminhava revestida de uma força que não vinha do mundo. Depois de um chá quente, Maristela se levantou com calma, agradeceu o carinho e saiu pela porta, encontrando um sol firme que iluminava o vilarejo de Serra Clara. A cada passo em direção à antiga casa onde fora expulsa, sentia o coração se aquietar. Não buscava revanche. Buscava verdade. Quando chegou à esquina próxima, ouviu vozes conhecidas vindas de dentro da casa. Jonas discutia com Patrícia. Marcelo tentava apaziguar os dois. O clima era tenso. "Ela vai voltar e querer metade de tudo", dizia Patrícia inquieta. Jonas retrucava: "A gente precisa achar aquele baú. Deve ter algo lá." Maristela parou diante do portão, ouvindo tudo em silêncio. Pela primeira vez, não sentiu dor. Sentiu clareza. Eles não a expulsaram por falta de amor. Expulsaram por medo da própria ganância. Respirou fundo, abriu o portão e caminhou até a porta com passos firmes. Bateu 3 vezes. A discussão cessou imediatamente. O silêncio que veio depois parecia anunciar que algo muito maior estava prestes a acontecer. Algo capaz de virar a história de todos eles. A porta abriu devagar, revelando Jonas com o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Atrás dele, Patrícia arregalou os olhos e Marcelo recuou um passo, incapaz de sustentar o próprio peso emocional. Maristela permaneceu firme diante deles, com a roupa simples, o cabelo preso e a bolsa de couro segurada com as 2 mãos. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma serenidade que deixava os 3 ainda mais desconcertados. "Preciso pegar minhas coisas", disse ela, com a voz calma que cortou o ar pesado da casa. Jonas tentou argumentar, tropeçando nas próprias palavras. "Mãe, ontem nós estávamos nervosos." Mas Maristela não permitiu que ele terminasse. "Eu sei exatamente o que vocês estavam", respondeu, entrando devagar. A casa parecia menor,
estranha, marcada por uma escuridão que não vinha da falta de luz, mas da ausência de consciência. Ela caminhou pelo corredor, sentindo os três a acompanharem em silêncio. Patrícia, inquieta, cruzava os braços, como se tentasse construir um muro invisível ao redor da própria culpa. No quarto que antes era dela, tudo estava intacto, mas o ar carregava um peso quase palpável. Maristela abriu o guarda-roupa e retirou algumas roupas dobradas, organizando-as sem pressa. Nenhum dos filhos ousou tocar no assunto da noite anterior. Eles apenas se observavam, como se esperassem que ela explodisse, gritasse, confrontasse, mas ela não faria isso, porque o que precisava ser dito ainda estava guardado. Ao fechar a mala, ela se virou lentamente e encarou os três. O silêncio era tão profundo que o som distante de um cachorro latindo do lado de fora parecia invadir a cena. "Vocês ainda não entenderam o que fizeram", disse ela, com uma firmeza que deixou o ar mais denso. Jonas abriu a boca para perguntar, mas ela levantou a mão. "Ainda não é o momento. Vocês vão saber quando o coração de vocês estiver pronto." E ao dizer isso, passou por eles com uma dignidade que nenhum deles esperava e que começava a revelar que algo muito maior estava por vir. Ao atravessar a sala, Maristela percebeu que o silêncio dos filhos não era apenas culpa, era medo. Um medo que não surgira naquela manhã, mas que vinha crescendo há semanas, talvez meses. A ambição que os guiara na noite anterior agora pesava sobre eles como uma pedra impossível de carregar. Ela parou no meio da sala e observou cada detalhe. A cadeira onde gostava de ler, a mesa onde fazia bordados, a janela por onde via o pôr do sol de Serra Clara. Aquela casa sempre fora um abrigo, nunca um campo de batalha. E ainda assim, ali estava ela, atravessando o cenário da própria expulsão com uma calma que deixava os filhos inquietos como crianças flagradas em erro. "Mãe, o que a senhora trouxe naquela bolsa?", perguntou Patrícia, a voz trêmula. Maristela segurou a alça de couro com delicadeza, sem pressa de responder. "Só o que me pertence", disse, caminhando até a porta. Jonas deu 2 passos em direção a ela, tentando recuperar uma autoridade que nunca teve. "A senhora não pode ir assim. A gente errou, mas a senhora também precisa entender nosso lado." Ela o encarou com um olhar que atravessou todas as máscaras dele. "Eu entendi mais do que vocês imaginam." O peso da frase fez Marcelo baixar os olhos. Ao abrir a porta, Maristela deixou a luz da manhã inundar a sala. Era uma luz forte, quente, quase simbólica. "Vocês acham que perderam algo ontem", disse, virando-se pela última vez. "Mas não fazem ideia do que realmente perderam." A porta se fechou devagar, deixando os três paralisados, com o coração apertado e a mente fervendo de perguntas. Lá fora, Maristela respirou fundo, sentindo que cada passo dali em diante aproximava-os da verdade. Uma verdade que mudaria o destino de todos.